Joel, boa noite. Boa noite, André. Tudo bom? Prazer conversar com você de novo. Igualmente. Temos Estamos algumas aí. novidades. Estamos Domingo, aí para conversar, falar de Vasco e com a galera aí. Claro, interagindo também, que é importante. olha, a nossa live não foi nem divulgada, já estamos com um pessoalzinho aqui, 40 mais ou menos. Vamos interagir com a gente, galera. Na medida do possível, a gente vai respondendo as perguntas de vocês, né? Vou me apresentar de novo aqui para quem não estava aqui na live da semana passada. Meu nome é Andréia Marcato. Estou aqui no IG da Vascaínos Unidos para a gente conversar um pouquinho. E o Joel Silva do Vasco, pelo canal, lá pelo site lá Esporte News Mundo, sabe muito de Vasco. Sabe sim, sem modéstia. Então, vamos começar a conversar. Galera que quer mandar pergunta, pode mandar, tá? Fica à vontade. Sendo possível, assim, eu vou tentar anotar aqui algumas coisas pra gente... Pô, Anderson de Cuiabá, e olha a moral. A gente vai tentar conversar e vai tentar esclarecer aqui na medida de algumas dúvidas. A gente preparou algumas coisas, né, que aconteceram durante a semana e eu acho que a gente pode começar falando do jogo de domingo, né? Né, Joel? E aí? Vamos lá, né? Primeiramente também, se apresentando aí para a galera. Meu nome é Joel Silva, eu sou repórter do site Esporte News Mundo, então desde já conto aí com o carinho de vocês, com o apoio também. É um veículo novo surgindo aí no cenário do esportivo brasileiro. Mais um veículo aí que vocês possam acompanhar. Segue lá a gente lá no Instagram também, portal ENM, no Twitter também, no YouTube. Esporte News Mundo já vai conseguir já achar. E também, se quiser me seguir lá nas minhas redes sociais, Joel Silva 90. Vocês conseguem lá também, dou umas notícias lá no Vasco, minhas apurações e tal, também replicando entrevistas e qualquer situação. Falando de Vasco, a gente está por lá no Twitter, né? Então, já conto já com carinho, com o apoio de vocês. Vamos falar do jogo, né? Vasco e Macaé no domingo, São Januário, infelizmente, ainda no meio de uma pandemia, infelizmente com portões fechados, mas é um jogo importante, né? Já que vai ter bola rolando, vamos falar de campo e bola, né? Que é o que tem que falar. Estreia do Ramon como técnico do Vasco, ele que já teve algumas passagens, principalmente pelo Joinville, né? Teve uma sequência lá como treinador, mas é o grande desafio do Ramon nessa volta ao Vasco. Vale lembrar, o Ramon chegou ao Vasco em 2018 para ser assistente técnico, ou melhor, em 2019 para ser assistente técnico ali na época do Alberto Valentim, e também foi auxiliar do Vanderlei Luxemburgo. E agora, né, depois da demissão do Abel Braga, trabalhou também como assistente do Abel, e agora teve aí a oportunidade de ser o treinador do Vasco nessa sequência de temporada. Então é um cara que se capacitou, mas ainda não tem, né, digamos, a experiência como técnico. Experiência como jogador sobra, né? Vamos falar do Ramon, pô. Ramon, meia do Vasco, campeão Libertadores, campeão brasileiro, sabe? Retornou ao clube em outras vezes. Foi vice-campeão da Copa do Brasil em 2006, importantíssimo naquele ano. Também jogou no Vasco em 2003. Então é um jogador super identificado, que conta pelo menos já com o apoio da torcida e também do Vasco, né? Da diretoria e do departamento de futebol. Chegou a fazer algumas mudanças na equipe, né? A principal delas, ao meu ver, o Ricardo Graça, atuando na zaga, né? O Erling no banco. Com o Erling no banco, ao que tudo indica vai ser esse time. E também o Bruno César, a retomada do Bruno César ali jogando na função no meio-campo. Então, vai ser legal, né? Vai ser diferente. Pelo menos a gente vai ver uma mudança em relação ao time do Abel Braga. Pelo menos isso já teremos já na estreia do Ramon. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você falou do Bruno César aí. Você acha, assim, você como setorista, que acompanha o dia a dia do clube, você acha que ele está sendo utilizado porque ele está realmente bem fisicamente e tecnicamente ou por falta de opção? Então, para a posição dele, né, o Vasco teve alguns problemas durante o ano. E nem só com o Abel Braga, não. No ano passado também, o Vasco tinha dificuldade de ter um armador.
Por mais que o Guarim chegou e deu qualidade ao meio-campo, o Guarim não é um meia, camisa 10. Ele é um volante que sabe sair para o jogo, sabe chutar, sabe tocar, sabe armar um time. Mas não é um meia, não é um meia, camisa 10. O Bruno César foi contratado para isso. Infelizmente, ainda não teve essa sequência. Eu acredito, dependendo... A gente tem que entender primeiro, o Bruno César ficou afastado, teve contrato agora renovado, fez lá uma engenharia financeira do clube para ele ficar, e aí diminui um pouco do salário, mas aumenta um pouco o tempo. Talvez ele motivado, ele já mostrou qualidade na sua carreira, um dia, né? Ele jogou no Corinthians, foi muito bem, jogou no Santo André, foi vendido, ficou lá em Portugal bastante tempo. Então, assim, qualidade ele tem. O problema dele fica claramente o problema físico. Esse problema físico resolvido, ele vai render, vai conseguir render? Então essa é a torcida. Eu confesso para você que camisa 10, é o Benítez, né? Bom que se diga. Mas o Bruno César jogando ali mais centralizado e o Benítez meio que flutuando pelos lados do campo. Então, assim, eu acredito que é por falta de opção. O Vasco tem o Lucas Santos, que também joga pelos lados, mas também faz essa função de armação. Não foi tão bem quando teve a oportunidade. Então, eu acredito que é um pouco das duas coisas. É a falta de oportunidade e, ao mesmo tempo, também acredito que ele esteja mostrando muita vontade, muita confiança do Ramon depositada nele. Então, o jogador teve aquela retomada. Na cabeça do Bruno César, provavelmente é agora ou nunca, né? Até para ele poder se provar como um jogador importante, até porque ele foi contratado para isso. O Sim. salário dele não é tão baixo. Então, assim, ele tem uma série de responsabilidades como jogador, um jogador experiente. Então, eu acredito que é um pouco dos dois. A falta de opção somada à motivação que ele está tendo nesse reinício de Vasco, nessa retomada que ele tem. O futebol vai ser retomado e o Bruno César no Vasco também. Pelo menos essa é o que eu consigo enxergar, né, nesse próximo jogo aí do Vasco, domingo contra o Macaé em São Januário. Pois é, porque assim, ele ainda ficou afastado do time, treinando isolado, né? Me preocupa assim muito. Tenho acompanhado um pouco a vida dele, né? Por social, dele, física mesmo, né? Falando de peso, né? Enfim, parece que melhorou no período que ele está afastado, né? Então, vamos ver como é que vai ficar. Assim, é muita expectativa para esse jogo de domingo. Em relação ao time, ao conjunto, à armação, ao técnico, aos jogadores, é um novo recomeço, é um recomeço. Né? Sim. E eu quero saber, assim, se você souber, é claro, como é que está a expectativa para o jogo domingo? Eu digo em relação ao contexto que nós estamos vivendo, né? Essa questão da pandemia, como é que estão os jogadores em relação a isso? O grupo, assim, está treinando, vai jogar, mas é um desejo dos jogadores ou foi uma imposição da diretoria? Como é que isso está acontecendo? Então, recentemente, se não me engano, foi ontem ou hoje, mais cedo, confesso agora que não lembro, saiu uma nota, né, no Sindicato dos Atletas que não queria voltar a jogar agora. Os jogadores do Vasco estão muito reclusos quanto a isso, não se manifestaram nesse momento. Por exemplo, a gente falando também sobre o rival que já jogou, por exemplo, o Flamengo, o Rodrigo Caio deu uma entrevista falando que isso não cabe aos jogadores, então eu acredito que os jogadores do Vasco terão um posicionamento político nessa história, né? Esse é o primeiro ponto. Talvez também, tendo um protocolo seguro, como está sendo vendido, né, pela federação e por os clubes envolvidos, confesso que, para mim, fica um pouco complicado, né, se tratando de tantas mortes, a volta do futebol, mas já que voltou, vamos falar de bola. Então, assim, eu acredito que para os jogadores, eles estão sendo bem cuidados e bem tratados para jogar, para não ter qualquer tipo de pegar, né, o Covid-19. Mas tem também a questão do tempo de inatividade. O tempo de inatividade é superior até mesmo à pré-temporada. O Vasco não joga desde março. Sim. O último jogo contra o Fluminense. Pô, estamos em junho. Então, nem quando os caras tiram férias em dezembro, eles ficam tanto tempo inativos. Então, eu acredito que o ritmo vai ser até mais lento, digamos assim, pior do que propriamente no primeiro jogo da temporada. Então, a gente pode esperar um jogo bem lento no esquema, no sistema físico, né? Digamos assim, da mobilidade dos jogadores, da movimentação, vai estar um pouco preso, meio parado, vai faltar uma confiança para chutar gol, às vezes de longa distância, mas a gente tem que entender o seguinte, que é o Macaé do outro lado nas mesmas circunstâncias. Então não é desculpa se acontecer qualquer tipo de resultado adverso. Então também, os caras também têm lá as suas dificuldades, treinaram o mesmo período, e os jogadores do Vasco, em tese, né,
A gente não pode dizer que não. Tem mais qualidade do que o time do Macaé. Pelo amor de... Pois é, então assim, não tem nem como a gente pensar que o Vasco, poxa, não é o favorito para a partida por tudo que engloba esse jogo. Então as dificuldades são dos dois lados. Eu acredito num jogo tecnicamente não tão bom, justamente por ser o primeiro jogo da equipe ao comando do Ramon, primeiro jogo após a pandemia, não. Primeiro jogo após a paralisação do campeonato. Do retorno, né? Porque eu já vi em alguns lugares após a pandemia. Não, a pandemia é bom deixar claro. Ainda continua, infelizmente. O jogo de ontem falando, primeiro gol, jogo após a pandemia. Eu falei, ué, já acabou, gente? Ninguém falou nada. Infelizmente, a gente torce para que acabe, mas não acabou. O futebol voltou, mas a pandemia não acabou. Então, é bom se falar, se deixar isso bem claro. Então, eu acredito que vai ser um jogo... As minhas expectativas, confesso para você, que são boas. Porque se a gente for analisar o time do Abel Braga, era um time muito ruim já. Com tudo que tinha direito. Com treinamento, com preparação física, com pré-temporada, e era um time ruim. Então, assim, eu creio que o time vai ser melhor do que o time do Abel. Mesmo sem ver, pelo menos é a minha expectativa. Pelo menos já tem um retorno do Thales, perdeu o Marrone, mas pelo menos o Thales joga. A gente vai ter um Benítez pelo menos mais entrosado nos treinamentos, talvez ali jogando já como titular. Eu falei recentemente, numa entrevista que eu fiz agora com o Ariel Roland, inclusive que eu subi lá no site do Esporte News Mundo, quem quiser dar uma conferida lá na reportagem, na entrevista, ele falando sobre o Benítez, que ele acredita muito no sucesso desse jogador aqui no Brasil, tem tudo para repetir o sucesso que teve no Independiente. O Independiente, para quem não sabe, o Benítez foi campeão da Copa Sul-Americana em cima do Flamengo em 2017, era titular daquele time, deu assistência, inclusive, para o gol do Gigliotti no primeiro jogo da decisão, lá no Estádio Libertadores da América, lá no estádio na Argentina. Então, é um jogador importante, sempre foi importante com o Ariel Roland. Ele perdeu um pouco, entrou numa má fase no Independente e veio para o Vasco em busca do recomeço. O Ariel Roland acredita muito no recomeço desse jogador, no sucesso desse jogador. E disse mais ou menos que ele rende por dentro, né, atrás do centroavante, como um meia clássico, ou jogando aberto pelo lado esquerdo, tendo liberdade para flutuar. Mas, se a gente for pensar, o lado esquerdo é do Thales Magno. Então, ou o Benítez vai para o lado direito, ele é destro. Então, ele joga para a esquerda, corta para dentro e chuta. Tem essa característica como principal. Então, ele, em tese, jogando pelo lado direito, já que o Thales Magno joga pelo lado esquerdo, talvez ele vai ficar um pouco torto. Mas o Roland também disse que ele sabe e rendeu bem quando jogou dessa forma. Então, vai ter que se buscar um ajuste. Então, eu estou muito esperançoso, a expectativa positiva para ver como é que vai ser esse Vasco do Ramon. Com o Ricardo Graça e Castan na zaga, uma situação que a torcida já pedia há muito tempo. Né? Pois é. O Ricardo Graça pedindo passagem, né? Um jogador... E tem um detalhe também que a gente tem que botar. Tem que valorizar o garoto. Primeiro, porque ele é da base. Segundo, que o contrato dele está acabando. Ele pode assinar um pré-contrato no mês que vem. Então, é bom mostrar para ele que ele está sendo valorizado. Isso é importante. O jogador pensa nisso. Pô, eu tô reserva aqui, tem outro time querendo me contratar. Pô, será que eu vou ou não vou? Aqui de salário atrasado. Então, o cara precisa pensar e o Vasco precisa dar uma moral para ele. Eu não digo o Vasco, não estou dizendo que foi a diretoria que mandou o Ramon escalar. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o Ramon provavelmente tá vendo. Pô, o garoto tá pedindo passagem. E daí que ele é canhoto? O Castan também é canhoto. Não pode jogar dois canhotos? Claro que pode. Provavelmente vai jogar, vai ter que fazer tem que jogar os melhores, independente a perna predominante desse jogador, né? Pois é. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Em relação ao Ricardo Graça na zaga com o Castan, eu acredito no entrosamento ali muito fácil, até muito melhor do que com o Erley, né? Você acha que essa é a dupla de zaga do ano do Vasco? Sim e não. Vou explicar por quê. Vou voltar, vou esperar. Eu vou contar até uma história. Na época que eu trabalhava no Lance, os setoristas do Vasco lá eram Felipe e Luísa. Agora é só o Felipe e a Luísa agora tá na cobertura do Fluminense. São grandes amigos, manda até um abraço pra eles. E eu brincava, pô, cara, do Breno, vocês têm notícia do Breno? Pô, porque eu tava cobrindo o Fluminense, então tava por fora do Vasco. Falei, pô, é porque eu sou muito fã do Breno. Eu acho o Breno um jogadoraço. Acho o Breno, se não tivesse problemas físicos, se jogaria na seleção brasileira tranquilamente. Eu acredito que ele tem potencial para ter uma carreira do tamanho que a do Thiago Silva, assim. Entende? Então, eu acho que ele tinha tudo, mas tudo para ser o titular do Vasco, desde que
esteja em dia fisicamente. Como ele tem treinado bem e tem que ter calma com ele, eu acredito que daqui a um tempo, se tudo correr bem, ele deve formar dupla de zaga com o Castan. Mas no momento, eu acho que o Ricardo Graça está jogando mais, está pedindo passagem em relação ao Wesley. Nada contra o Wesley, acho ele um jogador importante até para elenco, mas nesse momento, para compor a zaga, Leandro Castan e Ricardo Graça, e no futuro, ele se recuperando e jogando o que sabe, ou melhor, o físico ajudando a fazer ele jogar o que sabe, eu acredito que Breno e Castan seria a dupla de zaga ideal do Vasco. Primeiro que o Breno joga pelo lado direito, o Castan joga pelo lado esquerdo, e aí ficaria todo mundo na sua. É. Vamos aguardar para ver, né, como é que vai acontecer isso ao longo do ano. Aqui, ó, outra coisa aqui que eu havia anotado.